Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Pelo sinal Deus, da Santa nosso Cruz, Senhor, dos livrai-nos, ó nossos Deus, inimigos nosso espirituais e nossos carnais, inimigos em espirituais e nome carnais. do Pai, do Filho e Em do nome do Espírito Pai, do Santo. Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem criar teus Venha espíritos, criar teus espíritos. as almas dos teus visita, As almas dos teus visita. os corações que criaste, Os corações que criaste. enche de graça infinita. Enche de graça infinita. Tu, Paráclito, Tu, Paráclito, és chamado, és chamado. dom do Pai Celestial, Dom do Pai Celestial. fogo, Fogo. caridade, Caridade. fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, dedo esta graça paterna. do Pai solene Do promessa, Pai solene promessa. das forças da voz superna. Das forças da voz superna. Nossa razão esclarece. Nossa razão esclarece. Razão esclarece. Razão. Nossa razão esclarece. Nosso amor no peito acende. Nosso amor Teu amor no peito acende. Nosso corpo a fraqueza. Nosso corpo a fraqueza. Com tua força defende. Com tua força defende. De nós afasta o De inimigo. nós afasta o inimigo. Dá-nos a paz sem demora. Dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos. Guia-nos e evitaremos. Tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai seu Filho. Dá que Deus Pai e seu Filho. Por ti nós bem conheçamos. Por ti nós bem conheçamos. E em ti, Espírito de ambos. Em todo tempo criamos. A Deus Pai se dê a glória. A Deus Pai se dá a glória. E ao Filho ressuscitado. Paráclito e a ti também. Com louvor perpetuado. Amém. Amém. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruis os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa ração, cara. Nós somos cachorros, nossa ração, cara. Nossa ração. Tá, vamos lá. Ave Maria Estela. Ave do mar estrela. Ave do mar estrela. De Deus, mãe bela. De Deus, mãe bela. Sempre virgem. Sempre virgem. Da morada celeste. Da morada celeste. Feliz entrada. Feliz entrada. Ó tu que ouviste. Da boca do anjo a saudação. Dá-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata. E a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata. Nos livra. Nos livra. O bem nos granjeia. Ostenta que és mãe. Fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai adoremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 30 de maio de 2020, 7ª semana do tempo da Páscoa, sábado. Estamos na vigília de Pentecostes. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos, interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel.
Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estava preocupada de você ficar na pata desse. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo. É no céu, e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo. Seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo. Examina os justos e o ímpio, e detesta o que faz o mal. Detesta o que ama o mal, porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Evangelho. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, voltando-se Pedro, viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que na ceia se reclinara ao seu peito, perguntando: Senhor, quem é que te vai trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este, Senhor? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, porém, segue-me. Por isso, divulgou-se a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha onde que ele está. Eu vi. Vai subir em mim. Vamos meditar. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Capítulo 28. Versículos 30 e 31. Vamos começar meditando a primeira leitura. Vai fora. Pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos,
Paulo ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. A vida de Paulo, a verdadeira vida de Paulo, começou no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Foi quando ele teve o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós sabemos a história de Paulo, mas vamos relembrar. Que era Saulo, né? Exatamente, Saulo. era Saulo. Era perseguidor de Jesus. Antes era Saulo. Então ele perseguia Jesus. Esse é o final de Atos dos Apóstolos. Capítulo 28 termina assim. Então, mas a história de Paulo, a verdadeira vida de Paulo começou Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Foi quando ele teve o encontro pessoal dele com Cristo. A nossa vida de verdade começa quando a gente tem nosso encontro pessoal com Cristo. Antes disso, sinceramente, não é vida. A gente só é um corpo andando sobre a terra. Mas quando não temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós não temos vida. É difícil explicar isso. É difícil explicar isso, mas Deus, Jesus, o encontro pessoal com Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo em nós nos vivifica. E Paulo, o que Paulo fazia antes de ter esse encontro pessoal com Cristo? Ele estava ainda em Damasco. Amando dos chefes das sinagogas para perseguir e prender todo e qualquer cristão que ele encontrar. Perseguir os cristãos em Jerusalém para Paulo não era mais suficiente. O furor, a gana dele, o ódio que ele tinha pelos cristãos excedia os muros de Jerusalém. Ele estava no furor da raiva, do ódio dele pelos cristãos. Quando ele teve encontro. Exatamente. Quando ele estava perseguindo. Quando ele estava indo para Damasco. Aí foi o encontro dele com Jesus. Jesus apareceu para ele, um clarão, uma luz, cegou ele. E ele ouviu isso. Ele ouviu. Não foi isso? Foi isso. Ele ouviu Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus falou para ele: vá para Damasco e aguarde instruções. Ele foi. Antes ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus respondeu: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Como eu já disse anteriormente, quem persegue um cristão persegue o próprio Cristo. Você não está lutando contra um cristão, você está lutando contra o próprio Cristo. Quando você persegue um cristão pela justiça. Outra coisa, então, o que aconteceu? Um homem chamado Ananias, Jesus apareceu para um homem chamado Ananias e falou: olha, numa rua chamada direita, um lugar ali que entra ali, sai e tal. Aí tem um homem chamado Saulo. Eu quero que você vá ao encontro desse homem e impõe as mãos sobre ele. Ele está cego. Você vai devolver a vista dele e vai batizá-lo. E Ananias falou: Senhor, eu conheço esse Saulo. Ele persegue a gente. Ele tem uma carta que dá autoridade para ele nos prender. Né? Ananias foi bem sincero com Jesus. Nossa, né? Ananias estava com medo. Né? Estava cheio de medo. Mas aí o Senhor falou: não te preocupes, só faça o que eu estou mandando, e vai, não se preocupe com isso. Ele não vai te fazer nenhum mal. Né? E eu vou usar esse homem, eu vou usá-lo para fazer coisas extraordinárias. Eu vou mostrar para ele como ele deve sofrer pelo meu nome.
Então Ananias foi, impôs as mãos sobre Paulo e devolveu a vista a ele. E caíam escamas dos olhos de Paulo. Essas escamas não só são as escamas do que ele estava cego, mas as escamas espirituais também. Porque quando a gente não enxerga os olhos da fé, a gente não tem. Isso, aí cegueira espiritual e cegueira física. Isso, tirou toda a cegueira. Toda a cegueira dele. Física. Toda a cegueira dele. Fez uma lavagem nos olhos dele. E com isso, batizou ele. E Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Aí a vida de Paulo começou. Quando ele encontrou Jesus e quando o Espírito Santo desceu sobre ele, aí a vida de Paulo começou. E o que esse homem fez, o que esse homem pregou, o que esse homem evangelizou, nós estamos aqui hoje meditando a palavra de Deus. Nós devemos isso a São Paulo. Porque ele foi evangelizador dos pagãos e nós éramos pagãos. Por causa de São Paulo que nós estamos aqui, hoje meditando a palavra. O que esse homem pregou, o que esse homem fez, o que esse homem sofreu por Cristo, não é brincadeira não. Ele pregou mais, evangelizou mais que todos os apóstolos juntos, praticamente. Metade do Novo Testamento é em São Paulo, são cartas de São Paulo. Metade do Novo Testamento. Isso um homem que perseguia os cristãos, que tinha ódio pelos cristãos. Olha também, como que Jesus transforma. Mas depois também perseguiram muito ele, né? Sim, ele perseguiu, foi muito perseguido. Ele sentiu na pele isso. O que ele fazia. Ele sentiu na pele. Ele foi muito perseguido. Mas Paulo era um homem, ficou um homem extremamente santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, nossa, a pregação dele convertia multidões. E também, pra você ter ideia, a sombra de Paulo curava. Nossa, mesmo? A sombra de Paulo curava as pessoas. O nível de santidade desse homem que esse homem atingiu aqui na terra. As pessoas pegavam lenços, colocavam no suor dele e levavam para os doentes se curavam com o suor dele. Meu Deus. Pois é. O nível de santidade desse homem aqui na terra. Homem que perseguia os cristãos, que gostava de perseguir, de torturar, de prender os cristãos. E olha como Jesus transformou a vida desse homem. Uma bênção mesmo, né? Isso, entendeu? Paulo é a prova viva de que não existe ninguém que não possa ser convertido. Não existe ninguém que o amor de Deus não possa alcançar e transformar a vida. Independentemente de quão errada a pessoa seja, ou quão errado ela tinha, quantas coisas erradas ela tenha feito, não importa. Deus salva. É só a pessoa acreditar, só a pessoa se deixar trabalhar por Deus. Deus salva, Deus liberta. Só deixar trabalhar. Deus dá vida. Deus dá vida. Deus dá vida. Deus é vida, né, meu filho? A vida no Espírito. E a vida no Espírito, quando você tem a vida no Espírito, o resto é consequência. É verdade. O mais importante é você ter vida no Espírito. Porque o corpo, ele é perecível, tem um prazo de validade. A sua alma não, sua alma é eterna. O Espírito Santo vivifica a nossa alma. Então, como que terminou Paulo em Atos dos Apóstolos? Olha, Paulo termina pregando o reino de Deus com toda a coragem, sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. A vida de Paulo era pregar o reino de Deus. Era converter, exortar. A vida de Paulo era essa. Pregar em nome de Jesus Cristo. Converter as pessoas, né? Santificar as pessoas, né? Primeiro começa a conversão. Primeira conversão. Santidade já é outros 500. Mas a conversão, sim. Sem conversão não há santidade. Então vamos para o Evangelho. O Evangelho separei João 21, 21 e 22. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu:
antes de a gente ler aqui, vamos contextualizar isso aqui. Nós recordamos o evangelho de ontem. O que aconteceu no evangelho de ontem? O de hoje é a continuação do de ontem. Como que terminou o evangelho de ontem? Você lembra? Ontem. Terminou com nosso Senhor Jesus dizendo como Pedro iria morrer. Foi. Como Pedro iria glorificar a Deus com a sua morte. Então, aí Pedro viu João, que era o discípulo amado, que Jesus mais amava, e ficou curioso. Teve uma curiosidade de saber. Se eu vou morrer assim, o que será que vai acontecer com João? Aí ele perguntou para Jesus, né? Perguntou, Senhor, o que vai ser deste? E o que Jesus respondeu? Está sonhando. Ele sonha com uma facilidade. Ele deita um minuto, daqui a um minuto já está sonhando. Já está tendo pesadelo. Então, o que aconteceu? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Mas tu segue-me. Olha, aparentemente, essa resposta de Jesus foi meio atravessada, né? Foi meio atravessada. O que te importa? Ele, não importa, você só me segue. Só toma conta da sua vida, não deixa dos outros, né? Mais ou menos isso. Mas não foi só isso. Jesus estava ali usando da caridade, entendeu? Estava ensinando para Pedro e nos ensinando também. Que muitas vezes nós temos certas curiosidades, certas coisas a respeito da vida dos nossos irmãos, irmãs, vizinhos, pessoas que a gente convive talvez, ou que nem convive, né? Só que a gente vê assim em algum lugar. Curiosidades a respeito da vida das pessoas que não dizem respeito a nós, que não tem nada a ver com a gente e não são exatamente. Muitas vezes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que tomar conta primeiramente da nossa vida, né? E deixar a vida do irmão, deixar a vida do nosso irmão, do nosso amigo, nossa amiga, assim. Mas isso não quer dizer você ser frio, indiferente com que... Não. Por exemplo, tem uma coisa que eu penso, assim. Se alguém estiver passando alguma dificuldade ou algum problema, alguma coisa assim, né? Um problema financeiro ou de saúde, qualquer outra coisa, que eu possa ajudar, né? Seria bom eu saber. Se eu posso ajudar, seria bom eu saber disso. Agora, se eu não posso ajudar, se eu não posso fazer nada para a pessoa, que importa eu saber? Entendeu? É isso que Jesus está falando. Por exemplo, Pedro não ia poder fazer nada em relação a João. Porque Pedro ia seguir o caminho dele, João ia seguir o dele e os dois, sabe? Não importa isso para o que ia acontecer com João. Por exemplo, Pedro morreu mártir. João não. João morreu de velhice numa caverna em Patmos. Numa caverna sozinho. Entendeu? Então, tem coisas que realmente não dizem respeito a nós, em relação aos nossos irmãos e irmãs. Agora, se for algo que a gente possa ajudar, que seja pertinente para que nós saibamos, que nós possamos ajudar, tudo bem, mas aí é uma coisa. Agora, saber só por saber, para fazer fofoca, para contar para vizinho, para passar adiante, para sei lá quem, né? Isso é errado. Entendeu? É muito errado. Isso é horrível. Você saber só pra querer saber, só pra ter o prazer de saber, só pra... Não vou ajudar nada, eu quero saber só porque eu quero saber fazer fofoca. Entende? É isso que Jesus está nos falando aqui. Tem coisas que não cabem a nós saber. Tem coisas que não dizem respeito a nós, que não nos importa. Entende? Que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Saber ou não saber. Então a gente tem que ter o discernimento para saber o que a gente precisa saber e o que a gente não precisa saber. Da vida dos nossos irmãos, irmãs, nossos vizinhos, família, sei lá, que convive com a gente. Só para fazer fofoca mesmo. Às vezes quer saber só para fazer entendeu? Fofoca. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, para finalizar,
capítulo 21, versículo 25. São João, o final de São João. Então, hoje termina, né? Termina o tempo pascal. Hoje termina o tempo pascal. Amanhã é Pentecoste. Então, hoje termina. A gente ficou esses dias todos, esses 50 dias até Pentecoste, nós ficamos lendo Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São João. A gente leu todos os Atos dos Apóstolos, tudo. Desde 50 dias atrás até agora. Então, hoje termina Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São João. Essas são as últimas palavras de Atos dos Apóstolos, que fala da pregação de São Paulo, da pregação firme, da pregação incansável a respeito do reino de Deus e de Jesus Cristo. E termina com São João. São João falando o seguinte: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Nossa Senhora. É muita coisa. Nós temos uma coisa chamada na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, algo chamado Sagrada Tradição. Nós falamos um pouco disso ontem, se eu não me engano, no final do Evangelho de ontem, a respeito da morte de São Pedro na cruz, que não está na Bíblia, isso. Não está na Bíblia, né? Ele foi morto em Roma, pregado numa cruz, cabeça para baixo. Muita coisa, eu não sabia disso. Isso a gente sabe através da Sagrada Tradição. Soube ontem, você me falou, nem sabia que São Pedro também tinha morrido na cruz. A Sagrada Tradição, nós temos a Sagrada Tradição, que, por exemplo, nós só temos a Bíblia por causa da Sagrada Tradição. A Bíblia não caiu do céu, assim, né, certinha, versículo por versículo. Não foi assim. Através da Sagrada Tradição, que foi oral e escrita, que nós temos a Bíblia. Entendeu? Uhum. Na nossa igreja, tem 3 coisas que são o tripé da nossa igreja. A base da nossa igreja, da nossa fé católica. Que é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, e, lembra a outra? A última? Sagrado Magistério. Sagrado Magistério. Sagrado Magistério. Essas 3 coisas são a base da nossa fé. A nossa fé, a nossa esperança da nossa salvação não está só na Bíblia. Não está só na palavra de Deus. Porque, como São João disse aqui no final do evangelho dele, nem tudo que Jesus falou ou ensinou está aqui. Isso não quer dizer que o necessário para a nossa salvação não esteja na Bíblia. Como eu disse para você, nossos irmãos evangélicos e protestantes não acreditam na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério, só na Sagrada Escritura. E como eu já disse para você, eles podem ser salvos só com a Sagrada Escritura. Mas a nossa salvação abrange muito mais do que a Sagrada Escritura. Tem a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então nós católicos devemos amar sim muito a Sagrada Escritura, a Bíblia, como também devemos amar a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Pois é através da Sagrada Tradição que nós sabemos muitas coisas que não estão escritas aqui no livro da Bíblia, como São João disse no final do Evangelho agora. E através do Sagrado Magistério que interpreta a palavra para nós, interpreta a Sagrada Tradição, entendeu? Com os dons do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. A Igreja Católica é movida pelo Espírito Santo, é dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Também é tudo muita coisa que tem no catecismo. O catecismo, ele ensina pra gente tudo que está aqui na Bíblia. Tudo está na Bíblia, né? Tudo que está aqui na Bíblia. O catecismo tem o magistério, tem a tradição, a Sagrada Tradição e tem a Sagrada Escritura. Essas 3 coisas tem no catecismo. Isso. Por isso que eu digo que o catecismo é mais importante do que a Bíblia. E muita gente não entende isso. Muita gente nem sabe que existe, né? Muita gente não entende a importância do catecismo da Igreja Católica. Porque o catecismo, ele fala muito bem da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Decifra, entendeu? Entende toda a Sagrada Escritura, porque foi o magistério que escreveu, o catecismo. Então faz um resumo das 3 coisas, não é isso, no caso? Sim, mais ou menos isso. Então é isso.
A Sagrada Tradição é muito importante. O Sagrado Magistério também. E a Sagrada Escritura também. Essas três coisas são o tripé, a base da nossa fé católica, apostólica, romana. Então, aí no final do Evangelho de hoje, João nos fala que não teria o livro suficiente para escrever tudo que Jesus fez, falou, ensinou. Que não tinha mais como. Não teria livro suficiente no mundo para escrever tudo. Livro suficiente no mundo para escrever tudo. Exatamente. Então deve ter muita coisa ainda, né, para ser dita, meu Deus. Né? Muita coisa que foi... Tipo assim, que não veio para a Bíblia, né? Sim, muita coisa. Muita coisa ainda. Por exemplo, essa informação que Pedro morreu, mas isso é uma curiosidade, não é uma coisa que a gente tem que saber disso para ser salvo, tá entendendo? Aí Jesus falou para ele, Pedro, segue-me, né? Segue-me, né? Segue. Isso que ele fala para todos nós, segue-me. Segue-me. Não importa o que seu irmão faz, por exemplo, não importa o que seu irmão faz ou deixa de fazer, ou como ele vai morrer, ou como ele vai converter ou não vai converter ninguém. Isso não importa. O que importa é a minha relação com você, Pedro, entendeu? A minha relação com o João é uma, a minha relação com você é outra, entendeu? Então tira o olho do seu irmãozinho e vamos aqui, ó, eu e você, Pedro, entendeu? Segue-me. E segue-me. É verdade, Pedro. É isso. E vou te falar uma coisa? Vou te falar. Tem gente que vive mais a vida dos outros que a sua própria vida. E olha que Deus deu uma vida a cada um. Deus deu uma vida a cada um. Então, essa palavra desse evangelho de hoje é sobre isso. Mas a vida dos outros é mais importante que a da gente. Que a gente fica... Tem gente que fica em cima da vida dos outros, esquece sua vida. A minha vida dos outros que eu vou tomar conta. Eu vou tomar conta da vida dos outros, que eu quero saber para passar à frente, mas não quero ajudar, não. É só para saber, para saber. Entendo. Entendeu? Ai, gente, vou te falar, meu Deus do céu. Então, palavra maravilhosa de hoje. Nossa. Tanto a primeira leitura como o Salmo, como o Evangelho, tudo. Amanhã vai ser mais lindo, porque é Pentecoste amanhã, então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Por essa palavra, obrigado, Senhor, por toda a sabedoria que o Senhor tem nos dado para entender a Sagrada Escritura. Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Amém. Senhor, que cada dia que passe a gente fique melhor, Senhor. A gente conheça mais a sua palavra, os seus desígnios. Obrigada, Pai. Obrigada. Pai, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.